Semana. Em Atílio Viváqua, o carro do prefeito foi alvo de tiros. Ele é candidato à reeleição. Já em Governador Lindenberg, um explosivo foi deixado na porta de um candidato à prefeitura. O artefato foi detonado pelo Esquadrão Antibombas. A equipe do Esquadrão Antibombas chegou ao município de Governador Lindenberg, no norte do estado, em um helicóptero do Notaer. Os homens foram até o local onde estava o artefato e, depois de analisarem o objeto, constataram que havia risco de explosão. Não foi possível identificar o material explosivo que foi utilizado para a confecção da bomba caseira. Por conta do perigo, o artefato foi detonado ali mesmo. O artefato foi deixado na porta da casa do candidato a prefeito de Governador Lindenberg, Paulo Corradini, do PSB. Ele contou que, ao sair de casa, notou o objeto no portão da garagem. Estranhou e resolveu chamar a polícia. A área foi isolada em cerca de 50 metros para a explosão da bomba caseira. Nas redes sociais do candidato do PSB, uma postagem feita logo após o incidente diz que o que aconteceu foi uma tentativa, abre aspas, de calar a boca de nossa campanha, fecha aspas. A postagem ainda lamenta o ocorrido e pede paz para a família Corradini. E no sul do estado, no município de Atílio Viváqua, outro atentado foi registrado contra o então prefeito e candidato à reeleição, Josemar Machado Fernandes, do PDT. O carro do prefeito foi atingido por disparos de arma de fogo por volta das 7 da noite deste sábado, quando Josemar seguia para a casa de um parente. Por sorte, nenhum disparo atingiu o prefeito. Ele ainda contou que os disparos foram efetuados por um homem que o surpreendeu passando na frente do carro. Ele ia buscar o seu irmão para as visitas. No meio do trajeto, entre as duas comunidades, tem uma região mais deserta de uma matinha e um indivíduo abordou, enquanto ele estava passando com o carro, 3 tiros sob o veículo. O prefeito conseguiu acelerar e chegar rápido na casa do seu irmão. Dessa forma, ele escapou, desse indivíduo. Os 2 casos serão investigados pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Bom, sobre a bomba em Governador Lindenberg, a Polícia Civil diz que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia Civil da cidade. Diz que até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. As diligências estão em andamento e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Olha, sobre o ataque ao carro do prefeito em Atílio Viváqua, a Polícia Civil disse que o caso foi real. Ninguém foi preso até agora. O veículo será periciado e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, mas pede ajuda aí da população pelo 181. Olha, gente, a Prefeitura de Vitória sofreu um ataque hacker semelhante ao que afetou servidores do STJ. O site da Prefeitura está fora do ar e, consequentemente, os serviços online ficaram indisponíveis na manhã de hoje. Uma moradora de Jardim Camburi, que procurou a unidade de saúde do bairro na manhã desta segunda, voltou para casa sem atendimento após receber a informação de que o sistema estava fora do ar. A invasão também afeta serviços como agendamento online e emissão de notas fiscais. Segundo a Prefeitura de Vitória, o ataque global de hacker é semelhante ao que afetou os servidores do Superior Tribunal de Justiça, registrado na tarde da última terça-feira. Ainda não há informação sobre o sequestro de dados ou pedido de resgate. A Prefeitura informou que a equipe da Subsecretaria do Possível. As informações são do Tribuna Online. Pois é, Bruno, acabei de atualizar aqui o site da Prefeitura de Vitória, a gente viu aí o site do Tribuna Online, e na Prefeitura de Vitória o site continua fora do ar. Então, quer dizer, eles ainda não conseguiram resolver essa situação aí desse ataque, não é? Pessoal, na Serra, um empresário sofreu uma tentativa de assalto. Só que na fuga, os bandidos se atrapalharam. Olhe bem essas imagens. Repare que esses 2 homens aí parecem perdidos nas ruas do bairro Barcelona, na Serra. Eles correm de um lado para o outro, fazer nem tão pouco para onde ir. Um deles, esse de blusa branca, não sai do telefone e age como se estivesse tentando explicar algo a alguém. Por que tanto desespero? É que esses homens, meus amigos, estão assim porque tentam fugir
após um assalto frustrado a um empresário no bairro Barcelona. São ladrões. O que as imagens não mostram é exatamente o momento em que o empresário de 45 ele estava junto com um vizinho. Os dois estavam do lado de fora das casas, na calçada, com os dois veículos, 2 caminhonetes do modelo Hilux. E acredita que os assaltantes foram somente no empresário e mandaram, inclusive, o vizinho dele correr? Na hora que eu abri o portão, eu já fui abordado. E eles pediram que o vizinho corresse. Eu percebi que realmente tinha uma tocaia, porque eles liberaram a outra vítima e só queriam realmente a mim. O empresário vende roupas femininas de marcas famosas e normalmente está com a carroceria do veículo cheio de mercadorias. Tanto que, segundo ele, após mandar o vizinho correr, a primeira coisa que os ladrões fizeram foi abrir a carroceria. Não levaram o carro e, na verdade, eles abriram a carroceria do carro para vasculhar o que tinha dentro. Quando eles perceberam que não tinha nada, eles voltaram. Mas já estava dentro de casa, eu consegui, por um minuto de distração dele. O empresário não tem mais sossego, sente que está sendo seguido e pede ajuda para identificar os ladrões. Gente, a Polícia Civil já está investigando o caso. E olha, mais um ônibus incendiado na Grande só esse ano, né? Muita coisa, né, gente? Dessa vez, o caso aconteceu no bairro Itacibá, em Cariacica. O Transcol foi cercado e os suspeitos atearam fogo. O ataque seria em represália a um crime ocorrido pouco antes. As chamas eram vistas de longe. Vídeos mostram a proporção do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo. O ônibus ficou completamente destruído. O coletivo foi incendiado na Rua da Frincasa, em Itacibá, Cariacica. A polícia militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado. Testemunhas contaram que cerca de 15 homens interceptaram o ônibus, pediram que o motorista descesse e também os passageiros. E, em seguida, atearam fogo neste coletivo, um Transcol que faz a linha 705. Este ataque seria em represália a um crime que aconteceu cerca de 5 minutos antes, e os tiros atingiram um rapaz. Foi na rua 16 de abril, região da Maré. Vídeos feitos logo após o crime mostram a vítima ainda no chão, caída sobre a moto. O rapaz, de 33 anos, é conhecido na região como Mineirinho. Ele foi atingido por 2 disparos, socorrido ao PA de Alto Laje. Pela gravidade do estado da vítima, foi transferido em uma ambulância do SAMU ao Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Até o momento, a autoria do crime e a motivação são desconhecidas. Pois é, gente, a repórter Vanessa Calmon está na região onde os bandidos incendiaram este coletivo. Olá, Vanessa, como é que estão os moradores aí, né? Temem novos ataques? Boa tarde para você. Ei, Jorge, boa tarde, Bruna, a todos que acompanham o TN1. Olha, Jorge, por incrível que pareça, aqui parece que está tudo tranquilo, viu? Hoje pela manhã uma equipe da Prefeitura de Cariacica veio até o local, a carcaça do ônibus, mas depois dessa limpeza, né, que a Prefeitura de Cariacica fez aqui no local, o trânsito já foi liberado, consequentemente a situação vai voltando ao normal por aqui também. Em relação ao comércio, também aos moradores, um pouco mais ali para dentro de Itacibá, o comércio está funcionando também normalmente, viu? Padaria, loja, comércio em geral, e também os moradores estão passando por aqui a todo momento de bicicleta, a pé, então aparentemente uma situação de certa tranquilidade. Ataque a coletivo que termina com o ônibus completamente destruído e incendiado esse ano, isso de acordo com a GV Bus. Isso causa um prejuízo danado, gente, para as empresas e também para os usuários dos coletivos. Afinal de contas, com o dinheiro da passagem é que vai ser pago um outro coletivo até ele ficar pronto também para poder circular aí pela cidade. Então realmente é uma situação muito delicada, né? E esse crime que aconteceu ontem, que foi o que acabou com um rapaz de 33 anos baleado, teria sido o motivo para que os 15 homens, então, que chegaram até aqui, mandassem que o motorista descesse do coletivo e também os passageiros, tinham cerca de 20 pessoas dentro desse ônibus, e sido no dia 30 de julho deste ano. E naquela época a motivação, de acordo com os próprios criminosos que deixaram um bilhete no ônibus, teria sido as condições
do sistema prisional. Então, realmente uma situação muito delicada. A gente vê agora, nesse momento, uma viatura da Polícia Militar acabou de passar por aqui. Ontem, logo depois do crime, a Polícia Militar permaneceu no bairro para tentar identificar tanto os autores, né, que dispararam contra aquele rapaz, quanto de que nenhum suspeito foi preso, nem do crime e nem acompanhando essa situação aqui no bairro Itacibá. Ô Vanessa, você fez a reportagem ontem, né? Você falou que tinham 20 pessoas dentro do ônibus. A gente tem informação que havia muitos idosos dentro do ônibus, não é? Imagina a situação desses idosos serem expulsos aí do ônibus, do coletivo, né? O que você apurou sobre essa situação aí ontem? Exatamente, Jorge, uma situação muito complicada, viu? Testemunhas contaram, ninguém quis gravar a entrevista, mas as testemunhas conversaram com a gente e contaram que haviam muitos idosos dentro desse coletivo. Esse ônibus da linha 705 seguia para Nova Brasília. E então, quando todo mundo teve que descer do ônibus, teve um desespero sim, viu? Porque os homens já chegaram, mandaram todo mundo descer, o motorista desceu, os passageiros... No momento, então, que os homens chegaram com um galão de gasolina e colocaram fogo no ônibus. Então, assim, uma situação muito complicada, onde a população, os passageiros ficam reféns de passar por uma situação como essa. Como a gente viu, já é o 12º coletivo e quem garante, né, George, que não vão ter mais por aí pela frente. Um jovem foi encontrado baleado dentro deste terreno, ao lado do pátio de uma autoescola. O primeiro chamado para a polícia aconteceu por volta da meia-noite. Quem ligou avisou ter visto um homem entrando, invadindo esta autoescola aqui. Não demorou muito tempo e o homem que entrou aqui acabou saindo numa ambulância do SAMU. Ele foi encontrado por policiais militares baleado dentro daquele terreno baldio ali. Outros vizinhos informaram ter ouvido 2 disparos. A polícia investiga o que pode ter acontecido. A vítima foi identificada como Igor Alves Ramiro Andrade, de 21 anos. Ele é de Minas Gerais, tem várias passagens por roubo e está com alvará de soltura. A polícia vai investigar se a vítima estava aqui com interesse de furtar algo na autoescola. E se foi esse o caso, quem atirou? A tentativa de homicídio será investigada agora pela DHPP de Vila Velha. É diferente, tá, gente? Teve prisão e apreensão de drogas. Vitor Zucolotti vai trazer essas informações pra gente. Vitor, boa tarde para você. Todos que acompanham o TN1, pois é, em pelo menos 3 municípios, ocorrência e registro de bailes do Mandela, bailes clandestinos que não têm alvará, que não podem funcionar, ainda mais por conta da pandemia, né, gente? A aglomeração é algo que a gente deve evitar ao máximo. Inclusive, pelo menos 2 aconteceram em Vila Velha. A gente vai acompanhar agora na reportagem que eu fiz junto com o Francisco Abreu. Dá uma olhada. Polícia Militar, Guarda Municipal e equipes de fiscalização da Prefeitura de Vila Velha. A madrugada de domingo foi de trabalho intenso para impedir bailes clandestinos em pelo menos 3 bairros do município Canela Verde. O primeiro deles foi num bar entre Santa Rita e bairro Ataíde, num espaço para cerca de 200 pessoas, onde houve até revista nos frequentadores. No local, garrafas de bebidas que seriam comercializadas na festa e aparelhagem de som. A fiscalização se estendeu também até a orla de Itaparica, em um espaço próximo a um posto de gasolina. Por lá, houve apreensão de frascos de lança-perfume e até clorofórmio, que é usado para preparar o entorpecente. Um homem de 26 anos foi detido com droga, além de uma mulher de 25, que seria a responsável pela festa. O que chama atenção nesses casos é que todos os estabelecimentos já são conhecidos pela Prefeitura. Não é de hoje que servem de espaço para festas clandestinas. São locais que a gente já tem ciência já há um certo tempo da realização desse tipo de festas. As medidas administrativas de polícia administrativa feita pela fiscalização são tomadas, né, desde notificações, autos de infração, apreensões, e as medidas criminais também são tomadas. A Guarda Municipal de Vila Velha também foi chamada para o bairro Alvorada, só que quando chegou lá na região não tinha mais festa. E esses bailes clandestinos estão acontecendo com frequência, não só aqui em Vila Velha, mas em outras regiões da Grande Vitória. Na madrugada de sábado, no bairro São Francisco, município da Serra, a Guarda Municipal também teve que atuar. Por lá, um baile clandestino gerou mais de 730 apreensões de até uma arma falsa. O organizador do evento foi detido.
seja em Vila Velha, Vitória, Serra, enfim. As festas clandestinas são proibidas, não podem acontecer, principalmente diante de uma pandemia. É uma questão de saúde pública. Por isso, se você sabe de alguma que está sendo organizada, tá para acontecer... Né? E a gente solicita que os moradores, os populares, denunciem via 181, via 190, Central da Guarda, para que a gente tome providências nesses estabelecimentos. E, claro, os estabelecimentos que compactuarem com esse tipo de evento vão sofrer as medidas cabíveis. Pois é, gente, essa situação você viu aí, ó, 3 pessoas detidas, 2 em Vila Velha, uma no município da Serra. Na realidade não são 730, são 770 frascos de lança-perfume, corrigindo agora para vocês. Mas há informação também que houve baile clandestino, baile do Mandela, no bairro da Penha, ontem à noite. Eu consegui conversar com um morador, antes da gente entrar ao vivo aqui para conversar com vocês, de que o baile começou por volta de 10 horas da noite e depois, por volta de 2 horas da madrugada, a polícia chegou e aconteceu até uma troca de tiros. As informações são dos moradores, das pessoas que vivem lá, de uma pessoa que vive lá no bairro da Penha. Foi essa informação que foi passada. Aí depois que a polícia foi embora, por volta de 4 horas da manhã, a festa. O baile começou. Festa para uns, né, que estão se divertindo aí, mesmo não podendo, que é uma festa clandestina, mas aí a apurrinhação para o pessoal que está dormindo, se preparando para acordar logo em seguida, né, 4 horas da manhã, você imagina, você ter que acordar com barulho de festa, de música, não podem acontecer, não tem liberação para acontecer, acabam tirando, de fato, é certo que vai acontecer alguma apreensão de drogas, de armamento, de alguma coisa errada, infelizmente. E sem contar que, por conta da pandemia, a gente não pode, não deve aglomerar, uma questão de saúde pública, até porque a gente só vê os casos aí aos nossos telespectadores. Mas é isso. Em meio à pandemia, bailes clandestinos em pelo menos 3 municípios aqui da Grande Vitória. É isso, essas são as informações. Eu volto com vocês dois aí no estúdio. Tá certo, Vitor. Obrigada aí pelas informações. A gente sabe que os jovens das comunidades precisam se divertir, mas que a gente vê que esses bailes do Mandela tem muita droga, tem coisas ilícitas. A polícia tem que estar atenta a isso, né? Olha, ainda falando dessas festas clandestinas que acabam gerando transtornos à população, a gente mostra agora uma confusão que a madrugada deixou os moradores em pânico. Fachadas de prédios e vidraças foram atingidas praticamente todos os fins de semana, além dos tiros, brigas e carros. Atingiram alguns imóveis, como a fachada da pizzaria e do prédio ao lado, mas nem de longe demonstram o que aconteceu. Essas imagens foram feitas por vizinhos, retratam o que se passou após a confusão. De local, só essa madrugada. Correria, gritos, muitos tiros. Muitos tiros. A primeira vez foi um tiro só, a segunda vez foram vários tiros em sequência. Carro cantando pneu, gente saindo gritando, as pessoas bêbadas. Briga e muita confusão. Moradora, uma pessoa entra na frente da viatura e aponta que todo o problema teria acontecido um pouco mais adiante, desviando assim a atenção para o foco principal, que seria exatamente aqui. Em um outro momento, a viatura acaba perseguindo um carro que teria passado aqui na rua e também atirado contra as pessoas que estavam no bar. Vão interceptar este veículo na Ilha dos Aires e acabam prendendo uma pessoa, um jovem de 24 anos, e também apreendendo uma arma. Essa madrugada foi nítido, as pessoas correndo por causa de tiro, tanto que alguns locais foram atingidos, né? Moradores reclamam que convivem todo final de semana com isso. Quando não há tiros, há barulho. Uma reclamação que já foi, inclusive, feita na Prefeitura Municipal de Vila Velha. Nós, junto, e mostrando para eles que isso aqui não é um bar, é uma boate. A partir das 11, meia-noite mais ou menos, isso aqui, a rua fica tomada, aí começa o barulho. De quinta a domingo a gente não consegue dormir, né? A gente acorda com gritos. Cabimento que a gente está vivendo, parece assim uma festa de Mandela, né? E nós estamos aqui vivendo já há muito tempo isso daí, né? E é uma coisa horrorosa. Até uma ação de despejo já foi protocolada para a retirada do bar desse local, mas ainda não foi executada. Enquanto isso não acontece, os moradores continuam sofrendo com um tumulto a cada final de semana. Do lado
realmente está sendo um transtorno para nós. Grande susto para a gente mora num bairro residencial, até então a gente mora aqui também procurando por segurança, né? E aí é um grande susto, dá 3 horas da manhã todo final de semana, sexta, sábado e domingo. A partir de 2, 3 horas da manhã começa um inferno aqui na rua. Complicado mesmo, né, gente? A Prefeitura de Vila Velha informou que o estabelecimento começa anúncios através do telefone 162. Além disso, é extremamente importante acionar os CIODs em casos de crimes pelo número 190. BR-101 em Mimoso do Sul. A batida envolveu um caminhão e um veículo de passeio que ficou completamente destruído. O condutor do carro, Matheus da Silva Souza, morreu no local e o carona ficou ferido. Já o motorista do caminhão foi levado para um hospital da região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de passeio tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário. O caminhão, com placas de São Paulo, tombou no acostamento. Parte da carga de laranjas foi saqueada. E em instantes, no TN1, a gente fala da violência contra a mulher. A jovem de 23 anos foi agredida 2 vezes no mesmo dia pelo namorado. E a revolta dos moradores de Cariacica e a prisão do homem suspeito de tentar estuprar mulheres. A gente já volta. TN1 de volta, um relacionamento marcado pela violência. Em Cariacica, uma mulher foi espancada pelo companheiro 2 vezes no mesmo dia. Olha, tudo aconteceu na frente da filha da vítima, uma criança de 4 anos que já tentou defender a mãe das agressões. Um relacionamento de 4 meses marcado por agressões. A última no sábado. Maria Alice, 23 anos, é a vítima, 30 anos de idade. A primeira foi de madrugada. O motivo? Cumprimentou um colega. Foi porque eu dei boa noite a um conhecido nosso, entendeu? É mais amigo dele, mas como eu sou educada, então eu dei boa noite, todo mundo. Dei boa noite a dona do cheira, eu não minto, eu também uso também. Mas quando ele fuma mais um baseado comigo, que ele se transforma em outra pessoa, a gente não sabe. A segunda foi à noite e olha as marcas. Muitas. Só não tem na barriga porque há a suspeita de que Maria Alice esteja grávida. Não sai pra rua, vão ficar dentro de casa comigo que eu tô sentindo dor no corpo todo. Você me bateu, eu tô sentindo dor no corpo todo. Ele, não, você vai ver, o bicho já entra dentro de mim já, que não sei o quê. Aí foi na hora que ele agarrou eu de novo pelos cabelos e minha filha começou a gritar. Depois dessa confusão toda, da sua filha ver toda essa agressão, tem a suspeita de que você esteja grávida. Isso, exatamente. As agressões, segundo ela, são mútuas. Ele não me bate na rua. Semana passada eu dei uma facada nele, furei ele. Ele queimou minhas roupas. Ontem ele terminou de rasgar o restante das minhas roupas, entendeu? E eu poquei a boca dele todinho. No meio desse relacionamento sem o menor respeito entre os dois, onde ambos são dependentes químicos, está a filha que já toma atitude de proteger a mãe. Deixa a boneca de lado para defendê-la do modo como aprendeu, vendo as agressões. Toda vez que ele vem para cima de mim, minha filha pega um cabo de vassoura ou uma faca para enfiar nele. O agressor, o companheiro da Maria Alice, foi preso, autuado na Lei Maria da Penha e encaminhado ao presídio. Difícil, né? Uma criança envolvida nessa situação, muito triste. A Polícia Civil informou que o ajudante de pedreiro foi autuado em flagrante por lesão corporal na Lei Maria da Penha e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A vítima solicitou medida protetiva de urgência. No fim de semana, um suspeito de ameaça e estupro levou uma surra de populares revoltados com a liberação do criminoso. Pois é, gente. Ele chegou a ser preso pelos crimes, mas passou por audiência de custódia e foi solto um dia depois de atacar uma das vítimas. Pelo vídeo é possível ver que Juliano dos Santos Freitas já está caído numa calçada. Ele é esse homem que aparece nas imagens tentando estuprar uma jovem que saía da igreja na última semana. Juliano, que tem 37 anos, foi espancado por populares no bairro Itacibá, em Cariacica. Juliano foi reconhecido por volta de 3 horas da tarde. Ele estava bem ali, na rodovia José 7, a principal que corta o bairro, quando 5 rapazes começaram com as agressões. Deram socos e chutes e usaram até um capacete durante o espancamento. Num certo momento, Juliano correu para dentro de um estabelecimento, foi recapturado e continuou apanhando aqui por essa rua, até que ele caiu aqui neste local, próximo a esse cone. E o espancamento só parou depois que uma viatura da Guarda de Trânsito de Cariacica chegou aqui e dispersou toda a situação.
A vítima da tentativa de estupro é essa mulher que só não foi abusada porque vizinhos ouviram os gritos e ajudaram ela a se livrar do criminoso. Eu ouvi muito grito, socorro, socorro. Cheguei no portão, olhei e vi aqui na rua um rapaz em cima da moça. A única coisa que eu estava querendo é que ele saísse de cima de mim e eu já estava toda machucada. A garganta já estava toda dolorida. Na audiência de custódia, ele, que já tinha passagem na polícia pelo mesmo crime no ano de 2005, precisou receber atendimento médico no local onde foi agredido. Detido por suspeita de estupro. Ele não quis registrar o boletim de, o boletim de ocorrência. Ele acabou virando a vítima e tem um detalhe, ele segue solto. Municipal de Vitória, ele dirigiu um carro com restrição de roubo e foi flagrado pelas câmeras da prefeitura. Após a perseguição, os agentes descobriram que o suspeito tinha mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e falsificação. O carro modelo Peugeot 206 foi recuperado pela Guarda Municipal, Teira Ponte. As viaturas foram avisadas e os agentes encontraram o veículo depois de algum tempo na enseada do Suá. Nos posicionamos, começamos a fazer as buscas e com êxito a gente conseguiu fazer a abordagem no veículo na Praia do Suá, próximo ao Morro da Garrafa. O homem que estava com o carro tem 47 anos. Ele foi preso e conduzido para a primeira delegacia. Descobriram que ele é do estado do Paraná e que já tem diversas passagens pela polícia, em torno de 15 mil. Ficou se contradizendo o tempo todo, por ele não ser aqui do estado, por ser participando de alguma organização ou algo parecido. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos falar da pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. O estado registrou 7 novas mortes neste domingo. 1.220 casos foram confirmados neste período. 274 pessoas receberam a confirmação de que estão curadas. O estado já soma mais de 162 mil casos da doença. 126 morreram. Olha, gente, a população do bairro Interlagos, em Vila Velha, está apreensiva com um novo negócio que estaria chegando ali na região. Uma casa de prostituição. Alguns moradores, inclusive, já teriam recebido convites para trabalhar no local. Diante disso, a população vem se mobilizando para impedir a abertura da casa noturna. Bairro Interlagos, Vila Velha. Local bucólico, com pouco mais de 26 mil habitantes, vem atraindo moradores que buscam tranquilidade. Mas vem também atraindo o comércio que ninguém aqui quer. Repare nessa casa, lá dentro, em outubro, bem no finalzinho. A movimentação atraiu a curiosidade dos moradores. Eles foram até o proprietário, que alegou ter alugado para ser... Seria um restaurante, mas também não tem alvará, não tem licença. Mas pediram contratando meninas, moradores daqui, meninas, homens, para trabalhar de garçonete. Clube, e eu conto com a presença de todos vocês. O endereço, Avenida Atlântica, número 15, quadra 2, em Interlagos. Olha, todo mundo lá, hein? Foi assim que descobriram que o tal restaurante seria, na verdade, um nightclub, uma boate. E já começaram a se mobilizar para impedir diversas assinaturas. A comunidade ficou muito revoltada, né? O morador entrou com várias ações. Ainda que a prostituição não seja ainda crime no Brasil, mas o Código Penal tem lá do artigo 227 ao 230, são artigos que tratam do favorecimento à prostituição, da exploração, da prática de rufianismo. E nós sabemos que a experiência comum mostra que a prostituição ela traz uma série de crimes conexos, formação de quadrilha, lavagem de capitais, tráfico de drogas, isso anda junto. Ninguém quer isso na vizinhança. O advogado contou que o local não tem licença nem da prefeitura nem dos bombeiros para reforma ou funcionamento. Por causa disso, a Prefeitura Municipal de Vila Velha chegou a interditar a casa. Mas o lacre foi arrancado e as obras continuaram clandestinamente. Retiraram o papel e continuaram trabalhando. E eu que sou morador do bairro, a todo pano. Os moradores já encaminharam processos para vários órgãos. Agora aguardam a decisão da Justiça e que seja cumprida. Por enquanto, a casa está vazia, sem movimento.
Olha, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha informou que a obra de reforma da edificação mostrada na reportagem foi embargada, requerimento de licença para dar continuidade da intervenção. Brenda Abdala Silva, de 26 anos, estava no carro com amigos e um namorado, assim como o motorista do outro carro. As vítimas que estavam no mesmo veículo que Brenda foram socorridas com ferimentos graves. Segundo a Polícia de Minas Gerais, o motorista aparentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele disse que não lembrava com clareza do que aconteceu. Ele foi internado e passaria por uma cirurgia. Eleições 2020, reta final e candidatos à Prefeitura de Vitória intensificam a campanha. Vamos à agenda. Gandini do Caieiras e sessão ordinária na Assembleia Legislativa. À noite, reunião com lideranças. Capitão Assunção do Patriota. Gravação, sessão na Assembleia e caminhada em Tabuazeiro. Gilbertinho Campos do PSOL. Durante todo o dia, reuniões com a equipe de campanha. Sérgio Sá do PSB. Caminhada na Mata da Praia e reunião com apoiadores. Nami Schecker, do PC, Ralfer Luide, do PL. À tarde, bandeiraço e carreata em São Pedro. João Coser, do PT, reunião virtual com a Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais. Passeio com trio elétrico nos bairros Jabur, Maria Ortiz, Goiabeiras e Bairro República. E plenária virtual da Colaboradores de Campanha. Neuzinha, do PSDB, estará em gravação durante todo o Furtado do PSTU. À tarde, gravação de vídeos e à noite, participação em live. Mazinho, do PSD, gravação de vídeos, carreata na Grande Maruípe. Olha, gente, a pandemia e seus efeitos. Os bancos de sangue do estado estão vazios por conta da falta de doadores. Na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, está difícil, olha só, conseguir sangue para manter até as cirurgias programadas. Preocupante essa situação, né? Pensando nisso, é de facilitar o acesso à coleta. Os tipos sanguíneos O negativo e O positivo são os mais requisitados para a transfusão de sangue nos hospitais do Espírito Santo. E esses tipos de sangue estão em falta no estoque do Hemóis em Vitória. Já o tipo A positivo tem algumas bolsas estocadas, mas essa quantidade representa 1/3 do que deveria estar disponível. Num nível de segurança. A gente deveria ter, por exemplo, o que não tem sido suficiente para atender toda a demanda dos hospitais. O Hemóis distribui as bolsas de sangue aos hospitais do estado. E se falta aqui, automaticamente os pacientes que precisam podem ficar sem a transfusão sanguínea. Na Santa Casa, em Vitória, tem apenas ficar armazenadas aqui na geladeira por até 35 dias. E o sangue O negativo da transfusão. O número de acidentes de trânsito aumentaram, também os pacientes com Covid, que ficam muito graves, geralmente precisam de hemodiálise e na hemodiálise precisam de transfusão. E também, agora, com o retorno das cirurgias que estavam represadas durante toda a pandemia, a gente está observando que elas estão voltando e a demanda por sangue aumentou. Lisa sentiu na pele o problema. E hoje eu estou aqui para fazer um apelo a vocês, dando urgente, não só para pessoas com leucemia, mas com outras doenças. Por o Hemóis em Vitória. Primeiro foi preciso preencher o cadastro e depois ele... E eu gosto sempre de estar ajudando o próximo. A coleta demora entre 5 a 15 minutos. São coletados, em média, 450 ml de sangue. Na sala, poucos doadores hoje. E para conscientizar sobre a importância... A gente vai para dentro das instituições e transforma aquela instituição num hemocentro por um dia, numa unidade de coleta por um dia. Cada um fazer um pouco da sua parte, tá ajudando as pessoas. Disse tudo, Olha, fique atento à programação. Amanhã, dia 10, a cadeira estará no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, de 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde. Na sexta-feira é a vez de Vitória. A coleta acontece no bairro Nossa Senhora da Penha e no dia 22 em Jardim da Penha.
E a seguir, confusão e feridos a facadas no meio de uma feira livre em Vila Velha. E olha, alerta de temporal no Espírito Santo, hein? A gente já volta. Susto em Vila Velha, uma Kombi pegou fogo no meio da Avenida Carlos Lindenberg. O veículo seguia no sentido segunda ponte quando uma fumaça começou e só conseguiu salvar os documentos pessoais. O proprietário do veículo é um feirante que tinha acabado de sair da feira de Aribiri. Todo o material de trabalho e o veículo foram consumidos pelas chamas. A pista chegou a ser interditada, mas... Que bom que conseguiu sair, né? Porque lembrou aquele outro caso que Nossa. aconteceu ali na frente da UFA. Confusão numa feira livre em Coqueiral de Itaparica. A gente acabou de falar de feirante, agora estamos falando de feira livre, né? Que terminou aí em feridos a golpes de faca. Quem estava lá no local entrou em pânico. Tudo teria começado depois da discussão entre feirantes. As vítimas de 31 e 16 anos foram socorridas para este hospital em Vila Velha. O homem tinha perfurações na região do abdômen e o adolescente foi atingido com uma facada no pescoço. Os dois foram agredidos durante uma confusão que aconteceu no meio da feira livre, que acontece nesta rua, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Este mecânico de 41 anos... Eles saíram correndo com pau e brigando, xingando, gritando um ao outro. E no meio da feira, muita gente na feira, aquele correria danada na feira. E depois, quando aconteceu, o rapaz puxou a faca e deu a facada nos rapazes, nesses dois rapazes. Testemunhas contaram que as vítimas eram feirantes, seriam irmãos, e que teriam se envolvido em uma confusão com outros feirantes. Ninguém soube dizer ao certo como tudo começou, mas a briga teria sido motivada por um serviço. Eu percebi. Provavelmente ele também estava tentando separar a briga e os rapazes foram para cima dele. Porque ele queria separar a briga. Depois da facada eles foram embora e falaram que ia voltar. Aí foi na hora que a viatura chegou, demorou uns 15 minutos, a viatura chegou lá. A feira geralmente começa às 3 da tarde e vai até às 8 da noite. O mecânico trabalha próximo ao local há 3 anos e foi a primeira vez que viu uma confusão acontecer aqui. Ficou assustado com tamanha violência. A gente fica indignado com essas atitudes das pessoas, ainda mais em uma feira que tem crianças, idosos, muita gente que não tem nada a ver com briga deles. Poderia acabar, até o próprio meu filho que estava no pastel lá, que eu tive que até socorrer ele, que ele estava chorando bastante. Chaba segue com o quê? Tempo nublado. O sol aparece entre nuvens, pode chover agora à tarde. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, emitiu um alerta de tempestade para os municípios do sul do estado, hoje e amanhã também, viu? Segundo o INPE, a chuva pode vir acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento. Não está descartada a queda de granizo. Pois é, depois de um fim de semana extremamente pi e una. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 21 e máxima de 26 graus e possibilidade de chuva. Nas outras regiões do Espírito Santo, também são esperadas chuvas rápidas nesse início de semana. E olha, o jornal acabou, a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e a gente espera amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Boa semana. Beijão.